Governo quer pagar compensação de perdas com ICMS até novembro. A medida está em tramitação no Senado Federal. A informação chega com o Ednardo Lemos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que o governo pretende pagar até o fim de outubro ou início de novembro a parcela de recursos para compensação das perdas de estados e municípios com a redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A medida está prevista no projeto de lei complementar que está em tramitação no Senado Federal. A compensação das perdas com o ICMS, imposto administrado pelos estados, ocorre por causa de leis complementares adotadas no ano passado, que limitaram as alíquotas sobre combustíveis, gás natural, energia, telecomunicações e transporte coletivo, impactando na arrecadação dos entes federativos. O PLP 136/2023, enviado pelo Executivo, prevê compensação total de 27 bilhões de reais em razão das mudanças nas alíquotas, que será paga até 2026. Na semana passada, o governo anunciou que antecipará 10 bilhões de reais previstos para serem pagos em 2024. Outra medida prevista no projeto é uma compensação aos municípios pela queda de julho a setembro nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Desta forma, as prefeituras receberão um adicional de 2,3 bilhões de reais. Além delas, há ainda a retomada do piso constitucional para investimentos em saúde, congelado com teto de gastos e restituído pelo novo arcabouço fiscal. O piso de gastos para a saúde requer que o governo destine até 21 bilhões de reais para a área ainda este ano. Com informações do Ceará, agora, Ednardo Lemos. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos, bom dia novamente aos nossos ouvintes ligados aqui no Alerta Geral. A gente viu aí o Ednardo falando de 3 importantes mudanças que estão dentro desse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, então está agora no Senado e dependendo desta aprovação dos senadores. E isso, claro, há uma pressão grande dos municípios e também dos governadores para que os senadores aprovem, apressem essa aprovação para que esse voto seja mais rápido possível, essa matéria seja concluída agora, ainda desse mês, né? E aí no começo de outubro, pelo menos, para que no final de outubro, começo de novembro, o governo Lula possa, então, liberar essas parcelas que estão previstas, aqueles pagamentos dos 10 bilhões de reais já para esse ano, mais os 2,3 bilhões para os municípios e mais essa questão do cumprimento do teto dos investimentos em saúde que foi restituído dentro do arcabouço fiscal. Isso significa dizer o quê? Mais dinheiro para estados e municípios. A questão do ICMS, é bom que se diga, estava previsto para essa compensação começar a ser feita somente a partir do ano de 2026, mas a pressão dos prefeitos de tantas idas a Brasília deu resultado. E o governo, então, disse o seguinte, olha, a antecipação vai começar a ser paga já a partir do ano que vem, 2024, sendo que aí já tem a garantia de antecipar esses 10 bilhões de reais. É dinheiro que chega mais ainda para as prefeituras. Aliás, Marcos e ouvintes, sobre isso, a gente tem uma matéria que saiu no jornal Estadão que irritou muito os municipalistas. Por quê? Porque a matéria do jornal Estadão mostra, por exemplo, que os municípios têm recebido muito dinheiro, mas, em compensação, eles têm gasto muito desse dinheiro, não em obras, não em melhorias de infraestrutura, mas no pagamento da folha de pessoal. Para você ter ideia, eles comprometem, em muitos municípios, comprometem hoje mais de 50% de todos os recursos que recebem com o pagamento da folha de pessoal. Ou seja, na realidade, os municípios hoje viraram os grandes empregadores nas suas áreas, nos seus limites territoriais. E isso gerou críticas, tem gerado críticas a muitos gestores e também a reação de entidades como a Confederação Nacional dos Municípios. Bom, mas para além dessa questão,
É fato, eles têm também suas dificuldades. O que resta aqui é manter em funcionamento essa máquina com um equilíbrio, e seja que eu estou falando aqui um equilíbrio financeiro, ou seja, o município tem que contratar pessoal, tem que ter servidores, tem que gastar realmente, tem muitos gastos, inclusive nesse impacto que leva com o gasto de pessoal. A gente não pode esquecer que tem, por exemplo, adicionais que foram acrescentados, como a questão do pagamento do piso da enfermagem, os próprios professores que tiveram reajustes, tem muitos encargos que chegaram para os municípios, é bom que se diga. Então, assim, é dinheiro que na realidade só vai ser a falta dele, ou pelo menos a forma da distribuição como esses recursos são feitos da União para os estados, para os municípios, só promete ser resolvido isso com uma reforma tributária que está sendo trabalhada. E aí sim, pode ser que nós tenhamos uma distribuição mais justa, mais equitativa entre todos os entes federados. Enquanto isso, é aguardar essa aprovação dessa matéria que está em tramitação no Senado Federal e que injeta mais recursos. Lembrando, Marcos e ouvintes, que enquanto nós estamos falando aqui dessa distribuição de recursos do FPM em relação ao que foi trabalhado no governo passado e que acabou trazendo prejuízo para os municípios, eles já estão se mobilizando para voltar no começo do mês de outubro a Brasília. Pois é, vão voltar novamente para fazer pressão, dessa vez para continuar nessa luta aqui da aprovação de matérias como essa e inclusive daquele aumento ou criação de 1 ponto percentual nos repasses de FPM para todas as prefeituras do país, Marcos.